O primeiro choro ecoou através da sala de parto. Harper Sullivan pensou. Ela poderia finalmente respirar novamente. Após 37 horas de trabalho de parto, 3 alarmes de emergência e uma queda aterrorizante em sua pressão arterial. Seus trigêmeos estavam vivos, pequenos, frágeis, mas vivos. Lágrimas embaçaram sua visão enquanto ela estendia com uma mão trêmula, desesperada para tocar ao menos um deles. Em vez, uma caneta e uma pilha de papéis de divórcio foram empurrados para sua linha de visão. Cole Maddox, seu marido, estava de pé ao pé da cama em um terno de carvão sob medida, intocado pelo caos ao redor deles. Sua expressão era fria, impaciente, como se ele estivesse revisando um contrato no trabalho, em vez de observando sua esposa lutar por sua vida. Assine isso, Harper. Ele disse quietamente. Vamos fazer isso limpo. Aqueles bebês, eles não são meus. As palavras cortaram mais fundo que a incisão cirúrgica através de seu abdômen. Harper tentou levantar sua cabeça, tentou falar, mas sua voz rachou em um sussurro. Cole, por favor, não agora. Mas ele já havia colocado a caneta entre seus dedos. Sua mão tremia incontrolavelmente, não de medo. Ela havia estado com medo por meses, mas da realização que o homem que ela havia amado por 7 anos não podia nem esperar até ela deixar a mesa de cirurgia. Ele assinou seu próprio nome com um traço rápido, confiante. Uma enfermeira ofegou, outra virou-se. O anestesista murmurou uma maldição sob sua respiração. Mas Cole não vacilou. Ele deixou cair os papéis em seu cobertor, inclinou-se e sussurrou. Aproveite sua nova vida com quem quer que os tenha gerado. Antes de caminhar em direção à porta. O quarto sentiu-se subitamente mais frio. Então uma batida. Uma enfermeira de parto entrou, segurando uma ficha de recém-nascido. Ela olhou para Cole, confusão apertando sua testa. Senhor, antes você sair, nós precisamos confirmar algo. Ela olhou para baixo para os formulários, então de volta para ele. Você é o pai? Cole congelou no meio do passo. E o que ela disse a seguir fez o quarto inteiro parar de respirar. Harper Sullivan havia passado a maior parte de sua vida sendo invisível. E pelo mais longo tempo, ela acreditou que era mais seguro assim. Crescendo em um bairro desbotado nos arredores de Boston, ela aprendeu cedo que sonhos eram coisas frágeis, facilmente quebradas, facilmente zombadas, facilmente tiradas. Sua mãe trabalhava turnos duplos como garçonete. Seu pai desapareceu em algum lugar entre uma garrafa e uma promessa. E Harper tornou-se a criança que ficava quieta para que o mundo não desmoronasse sobre ela. Mas mesmo meninas quietas carregam tempestades dentro delas. Do momento em que ela entrou na escola de enfermagem, Harper encontrou propósito. Ela não era a mais inteligente, mas ela era aquela que segurava a mão de um recém-nascido através de suas primeiras respirações trêmulas. Aquela que sussurrava conforto para mães que sentiam seu mundo desmoronando. Ela era aquela que ficava depois de seu turno, não por horas extras, mas porque ela não conseguia suportar a ideia de um bebê deitado sozinho em uma incubadora. Enfermeiras não ganhavam muito, mas Harper finalmente sentiu que importava. Então ela conheceu Cole Maddox. Ele entrou no lobby do hospital em uma noite de neve, alto, traços afiados, com uma confiança que fazia o mundo parecer que pertencia a ele. Ele estava lá visitando um colega, mas seus olhos continuavam voltando para Harper. Seu cabelo ruivo amarrado em um coque bagunçado, seus uniformes amassados de um turno de 16 horas, seu sorriso um pouco cansado, mas inconfundivelmente genuíno. Cole disse a ela que ela tinha uma luz nela, algo raro. Harper acreditou nele porque ela queria. Ela não sabia que algumas pessoas admiram a luz apenas para encontrar maneiras de extingui-la. O primeiro ano de casamento deles pareceu um sonho. Jantares simples em seu minúsculo apartamento de solteira, noites de cinema no sofá, longas conversas sobre o futuro. Harper pensou que ela finalmente havia encontrado um lar. Então as promoções começaram.
Cole entrou no mundo das finanças de Manhattan, onde a imagem importava mais que a verdade, e a ambição importava mais que a lealdade. Lentamente, o homem que uma vez a fez sentir-se vista começou a tratá-la como um inconveniente. Ele criticou as longas horas que ela trabalhava, disse a ela que ela não era polida o suficiente para frequentar os eventos de sua firma, disse a ela que o salário de uma enfermeira não combinava com seu estilo de vida, e então um dia disse a ela que ela não era o suficiente. Ainda assim, Harper aguentou, especialmente quando o impensável aconteceu. Após anos de tentar e falhar, após noites passadas chorando quietamente no banheiro para que Cole não ouvisse, ela descobriu que estava grávida. Não de um bebê, não de dois. 3 trigêmeos. Suas mãos tremeram enquanto ela segurava a impressão do ultrassom, um milagre multiplicado por 3. Ela imaginou Cole a levantando do chão em excitação, chorando com ela, prometendo que eles superariam qualquer coisa. Em vez disso, ele olhou para a tela em silêncio atordoado, então sussurrou a frase que a assombraria até o dia em que ela desse à luz. Harper, isso é impossível. Eu não posso ter filhos. Ele mostrou a ela um relatório médico, um que ela não sabia que havia sido alterado. Ele a acusou. Ele ameaçou divórcio. Ele saiu por 3 dias. Mas Harper se recusou a desistir. Esses bebês eram dela. Sua segunda chance de família. Sua chance de reescrever a história com a qual ela cresceu. Ela os carregou através de náuseas, apartamentos apertados, turnos duplos e noites sozinha, dizendo a cada minúsculo batimento cardíaco: estou aqui, não estou saindo. Ela não sabia que no momento em que os trouxesse ao mundo, o homem que ela amava atrairia da maneira mais cruel imaginável. E ela não tinha ideia de que outra pessoa estava prestes a entrar em sua vida e mudar tudo. Nova York tinha uma maneira de engolir pessoas inteiras, especialmente aquelas que vinham com corações suaves e esperanças quietas. Harper Sullivan havia aprendido isso muito antes dos trigêmeos, muito antes da traição, muito antes de se encontrar deitada em uma mesa de parto sob luzes cirúrgicas ofuscantes, enquanto seu mundo desmoronava em câmera lenta. Ela vivia em um apartamento apertado de subida em Astoria, Queens, o tipo de espaço onde o vento de inverno escorregava por molduras de janelas antigas e o calor do verão agarrava-se às paredes como um cobertor molhado. A cozinha mal cabia um fogão. O quarto era mal maior que um armário, mas para Harper tinha sido um santuário, um lugar onde ela imaginava trazer seus bebês para casa, embalando-os para dormir no pequeno berço de madeira que ela comprou em segunda mão de uma loja de segunda mão na Steinway Street. Todas as manhãs, ela pegava o metrô para Manhattan para seus turnos no St. Victoria Medical Center, um hospital imponente aninhado entre edifícios de vidro elegantes na East 68th Street. Não era glamuroso, mas era dela. Sua rotina, seu propósito. Os pisos brancos polidos, o baipe suave dos monitores, o eco dos carrinhos rolando pelos corredores. Tudo isso a lembrava que ela pertencia a algum lugar, mesmo que o lar não parecesse mais um lar. Cole, enquanto isso, vivia em uma Nova York inteiramente diferente. Seu mundo existia em salas de reunião espelhadas no 402º andar de uma torre da Park Avenue, onde homens internos sob medida fechavam negócios valendo milhões antes do almoço e celebravam com jantares que custavam mais que o aluguel mensal de Harper. Seus colegas dirigiam Mercedes pretos e usavam relógios que brilhavam sob luzes de lustres. Ele se encaixava perfeitamente naquele mundo, escorregando para a ambição da mesma forma que outros escorregavam para um casaco quente. Mas Harper nunca havia pertencido lá. E quanto mais fundo Cole se movia para aquela vida, mais ela desvanecia da dele. O casamento deles havia começado em um apartamento modesto e terminou em uma cobertura onde ela raramente pisava. Cole se recusava a levá-la a eventos da empresa. Dizia que ela parecia muito cansada, que enfermeiras realmente não encaixavam na vibe.
Ele começou a chegar em casa mais tarde, então nem isso. E quando ele finalmente parou de fingir, o mundo deles dividiu-se limpo em dois. O mundo dele de mármore polido e o mundo dela de chãos de hospital arranhados. O choque entre esses mundos tornou-se inegável na noite em que Harper entrou em trabalho de parto prematuro. A neve martelava contra as janelas, enquanto ela lutava para respirar através das contrações. Ela ligou para Cole primeiro, 3 vezes. Nenhuma resposta. Ele estava em um banquete corporativo na praça onde lustres de cristal brilhavam e Verina, sua assistente, pairava ao seu lado. Harper pegou um táxi sozinha, agarrando o assento enquanto a dor a rasgava. A cidade borrava, passou pela Quinta Avenida, Central Park South, as luzes apressadas de ambulâncias cruzando interseções. Ela chegou ensopada em suor, tremendo, aterrorizada. Dentro da enfermaria de maternidade de St. Victoria, a atmosfera oscilava entre caos e urgência. Médicos corriam, máquinas zumbiam, enfermeiras sussurravam atualizações e contavam batimentos cardíacos. A visão de Harper embaçou enquanto as contrações pioravam, enquanto sua pressão arterial despencava e enquanto o mundo estreitou-se em um túnel de ruído branco. Cole chegou apenas quando já era tarde demais para fingir que ele se importava. Ele não a tocou. Ele não perguntou se ela estava bem. Ele simplesmente estava de pé ao pé da cama, entregou-lhe os papéis de divórcio e disse a ela que os trigêmeos não eram dele. Mas o hospital tinha mais uma surpresa para ele. Uma que ele nunca poderia ter previsto, porque alguém mais havia entrado no papel que ele abandonou e a papelada já carregava o nome daquele homem. Se Harper era a força quieta segurando seu mundo junto, então Cole Maddox era a tempestade rasgando-o em pedaços. Ele nem sempre foi assim, ao menos não no começo. Mas o poder tem uma maneira de revelar a verdade sobre as pessoas. E para Cole, a verdade era uma coisa feia embrulhada em um terno caro. Cole cresceu em um subúrbio rico da Nova Inglaterra, onde reputações importavam mais que morais. Seu pai, um gerente de fundo de cobertura duro e calculista, o criou para acreditar que emoções eram fraquezas e fraqueza era uma doença. Cole aprendeu cedo como encantar, como manipular, como vencer pisando nos outros sem deixar pegadas. Quando ele alcançou Manhattan, ele havia dominado a arte de parecer respeitável enquanto escondia o apodrecimento por baixo. Harper nunca viu aquele apodrecimento, não até que fosse tarde demais. Cole não simplesmente se afastou dela quando o sucesso veio. Ele se afastou deliberadamente, tijolo por tijolo, substituindo afeto por crítica. Então silêncio, então crueldade vestida como lógica. Ele a culpou por seu estresse. Culpou-a por não corresponder ao seu estilo de vida. Culpou-a por querer uma família que ele não tinha certeza que podia dar. Mas nada disso se comparava a Verina Lowe. Vina entrou na vida de Cole com um sorriso tão polido que parecia fabricado. Como sua analista júnior, ela carregava planilhas, almoços fornecidos e digitava notas. Mas sob sua voz suave e postura tímida, havia uma fome afiada como navalha. Verina não queria um emprego. Ela queria um futuro construído sobre a ruína de outra pessoa. E ela escolheu Cole, da mesma forma que um lobo escolhe o cervo mais fraco em uma manada. Quietamente, pacientemente, com foco inabalável. A primeira vez que Harper a conheceu, Verina ofereceu um aperto de mão que era educado, mas frio, seus olhos escaneando o suéter de brechó de Harper com um brilho de superioridade. Você deve ser Harper, ela disse. Cole fala sobre você às vezes. Harper não sabia então, mas Verina já havia acessado os registros de saúde criptografados de Cole. Ela já sabia sobre a nota médica desatualizada, afirmando que Cole tinha fertilidade extremamente baixa. Ela já entendia como torcer isso em uma arma, e ela o fez. Noite após noite, ela encurralou Cole no escritório, oferecendo simpatia, oferecendo validação,
e eventualmente oferecendo-se. Ela foi quem plantou a semente. Trigêmeos, com sua condição, Cole. Você precisa pensar sobre o que isso significa. Cole ouviu porque ele queria, porque a dúvida alimentou seu ego mais do que a verdade jamais poderia. Daquele momento, Verina moldou a narrativa com precisão cirúrgica. Ela adulterou uma cópia de seu arquivo de fertilidade. Ela o encorajou a se distanciar de Harper. Ela interpretou a vítima quando ele se sentia culpado, a confidente quando ele se sentia inseguro, a amante quando ele se sentia poderoso. Quando Harper entrou em seu terceiro trimestre, Verina havia se tornado a sombra por trás de cada palavra cruel que Cole falou. E agora, dentro da sala de espera do hospital, ela estava ao lado dele, sua mão roçando o braço dele como se ela tivesse ganho o direito de tocá-lo. Quando a enfermeira perguntou, "Você é o pai?" Os lábios de Verina se curvaram em um sorriso delicado, como se ela já soubesse a resposta que Cole daria. Mas o que ela não sabia, o que nenhum dos dois sabia, era que o universo estava quietamente preparando um acerto de contas. Um acerto de contas que começou com uma assinatura, um acerto de contas que continuou com um relatório falsificado, um acerto de contas que acabaria com a perfeita pequena conspiração deles de uma maneira que nenhum dos dois poderia escapar. Porque naquele exato momento, alguém inesperado entrou no corredor e o olhar em seu rosto disse a eles que suas mentiras finalmente haviam alcançado a pessoa errada. O corredor fora da suíte de parto havia ficado silencioso de forma estranha. O tipo de silêncio que se sente pesado, como o momento antes de uma tempestade dividir o céu. Enfermeiras permaneciam perto das paredes, fingindo parecer ocupadas, mas incapazes de tirar os olhos da porta de Harper. Algo catastrófico havia criado raízes ali, e todos sentiram isso. Cole Maddox estava rígido, mandíbula travada, papéis de divórcio enfiados debaixo do braço como um troféu que ele havia ganho, não uma vida que ele havia destruído. Vina pairava ao seu lado, dedos roçando a manga dele a cada poucos segundos, sutilmente reivindicando território que não era dela. Cada gesto que ela fazia era ensaiado. A inclinação preocupada de sua cabeça, o sussurro suave, o jeito que seus olhos o seguiam com devoção fabricada. Ela estava interpretando o papel da nova mulher em sua vida antes que a antiga tivesse mesmo terminado de dar à luz. Então veio a pergunta da enfermeira. "Senhor, você é o pai?" Era destinado a ser rotineiro, uma formalidade para a identificação de recém-nascidos. Mas naquele momento, as palavras cortaram o ar aberto. Cole enrijeceu, olhando para Verina, que deu um leve, confiante sorriso, como se ela esperasse que ele negasse tudo no local. Mas não foi isso que fez todas as cabeças virarem. Foi a ficha nas mãos da enfermeira. Os registros listam o Dr. Rowan Hale como o guardião de emergência e signatário legal para todos os 3 bebês. Nós simplesmente precisamos de confirmação para a documentação de longo prazo. A cor escoou do rosto de Cole. "Que você acabou de dizer?" Sua voz rachou de uma maneira que ninguém jamais tinha ouvido antes. Verina deu um passo à frente rapidamente. "Deve haver um engano. Dr. Hale, por que ele assinaria algo? Cole é o pai. O nome dele deveria estar em todos os formulários." A enfermeira franziu a testa. "Senhor, você assinou uma recusa anteriormente. Isso concede ao hospital o direito de nomear o próximo guardião disponível em uma emergência médica." Cole piscou, confuso, reproduzindo os formulários apressados que Verina havia empurrado para ele horas antes. Formulários que ele assinou sem ler. Disseram que eram renúncias de responsabilidade. Mas Verina não estava confusa. Ela estava em pânico. Harper não pediu para ele assinar. Verina insistiu. Ela mal conhece o Dr. Hale. Um burburinho varreu o corredor. Todos conheciam Rowan Hale, calmo, brilhante, inabalavelmente ético. Ele era o médico que as famílias rezam para terem uma emergência. Sua presença significava que a situação havia sido mais séria do que eles haviam percebido.
A porta abriu na outra ponta do corredor. Rowan saiu, alto, firme, ainda em seus uniformes, manchado com os restos de uma noite passada mantendo Harper viva. Seu cabelo escuro estava despenteado, sua mandíbula tensa, e seus olhos normalmente quentes estavam afiados com uma fúria quieta. Ele caminhou pelas enfermeiras, pelas famílias na área de espera e parou na frente de Cole. "Você não estava aqui", Rowan disse, sua voz calma, cortando mais afiada que um grito. Ela estava morrendo. Os bebês estavam desfalecendo. Alguém tinha que agir. Cole zombou, tentando recuperar seu ego. "Você não tinha direito." Rowan se aproximou, sua voz baixando. "E você não tinha interesse. Você a deixou. Você os deixou." Uma onda de choque viajou pela multidão. Telefones foram erguidos. Alguém gravou. Pela primeira vez, Cole viu sua reputação escorregando de suas mãos. Rowan continuou. "Harper sobreviveu porque ela lutou. Seus filhos sobreviveram porque este hospital lutou e você..." Ele não terminou porque então um alarme de monitor irrompeu de dentro da sala de parto. A frequência cardíaca de Harper estava desfalecendo. Cole virou-se para a porta. Rowan já estava correndo. E no momento em que eles cruzaram aquele limiar, tudo o que eles pensaram que entendiam estava prestes a desmoronar. Harper sentiu a consciência escorregando para dentro e para fora como ondas puxando-a para baixo. Vozes misturavam-se em um zumbido distante, luzes borravam-se em raias, e cada respiração sentia-se como arrastar ar através de vidro estilhaçado. Ela conseguia sentir movimento ao redor dela, mãos ajustando tubos, o clique metálico de instrumentos, sapatos correndo pelo chão. Ela sabia que estava em apuros muito antes de alguém dizer as palavras em voz alta. Seu peito sentia-se pesado, muito pesado. Seus membros formigaram, então ficaram dormentes. E em algum lugar atrás da névoa, ela lembrou da voz de Cole. Fria, final, abandonando-a no exato momento em que ela mais precisava dele. Foi quando ela quebrou. Não ruidosamente, não dramaticamente, mas quietamente. Tão quietamente que a assombraria mais tarde. Uma única lágrima escorregou por sua bochecha, despercebida pelo caos ao redor dela. Não era de dor física. Era do tipo que vem quando a última ameaça de esperança se rompe. O tipo que rouba o ar de seus pulmões e o substitui por uma dor oca que nada pode preencher. "Ela está perdendo pressão", uma enfermeira gritou. "Nós precisamos estabilizá-la agora." Harper queria falar. Queria dizer a eles que estava bem, que ela só precisava de um momento, que ela não estava pronta para deixar seus bebês sozinhos neste mundo. Mas seus lábios não se separariam. Sua voz não subiria. Em vez disso, sua mente deriva para memórias que ela não escolheu. As mãos quentes de sua mãe cobrindo-a na cama. Seu eu mais jovem prometendo que seria um tipo diferente de pai e mãe. Seu primeiro teste de gravidez positivo. O milagre que ela pensou que nunca teria. Cole sorrindo para ela uma vez, antes que a ambição e as mentiras o esculpissem em alguém irreconhecível. Então uma memória mais escura surgiu. O som de Cole sussurrando. "Eles não são meus." Enquanto ela jazia indefesa na mesa de parto, aquela frase envolveu-se em seu coração como um punho apertando. Sua respiração engasgou. Monitores gritaram. "Ela está desfalecendo." Uma máscara pressionada sobre sua boca. Mãos quentes apoiaram sua cabeça. Alguém chamou por epinefrina. Alguém mais gritou por Rowan. Através da visão embaçada, ela ouviu. Rowan Hale aparecendo ao lado dela como uma tempestade contida em forma humana. Seus olhos varreram sobre ela, avaliando, calculando, lutando contra o pânico com controle praticado. "Harper, fique comigo", ele disse, inclinando-se perto. Sua voz era firme, aterradora. "Você está bem. Você está segura. Eu te protejo." Ninguém havia dito aquelas palavras para ela em muito tempo. Outra lágrima deslizou livre.
Rowan, a PA está caindo rápido. Traga-me uma segunda linha, ele latiu. Não vamos perdê-la. Não hoje. Sua mão encontrou a dela. Ele a apertou firme e certo, como se pura força de vontade pudesse ancorá-la ao mundo. Pense em seus bebês, Rowan disse suavemente. Eles precisam de você. Você me ouve? Eles precisam da mãe deles. Seu batimento cardíaco gaguejou. Achatou por apenas uma fração de segundo. Então surgiu novamente, fraco, mas presente. Rowan exalou, alívio piscando em seus olhos. É isso, lute. Não desista de mim agora. A visão de Harper escureceu, cores escoando para a cinza. Sons esticaram e distorceram. Sua mente sentia-se como um quarto com as luzes se apagando uma por uma. Mas pouco antes que a escuridão a engolisse, ela ouviu uma voz que ela nunca esperou. Fria, furiosa, tremendo de descrença, gritando de fora do quarto. O que você quer dizer? Os bebês dela estão registrados sob o nome de outro homem. A voz de Verina respondeu, tremendo em pânico. Eles estão dizendo, Rowan Hale assinou tudo. O coração de Harper saltou, e então o mundo ficou escuro antes que ela pudesse ouvir o resto. Harper deriva para dentro e para fora da consciência por horas, suspensa em uma névoa onde vozes borravam e luz pulsava como estrelas distantes. Ela não sabia quanto tempo havia passado quando ela finalmente abriu os olhos, o bip suave de máquinas acolhendo-a de volta. Sua respiração estava mais firme agora, o quarto escuro, o ar fresco contra sua pele. Mas ela não estava sozinha. Rowan Hale estava sentado ao lado de sua cama, cotovelos nos joelhos, exaustão gravada em sua postura. Seus uniformes estavam amassados, seu cabelo despenteado de passar as mãos por ele 100 vezes. Contudo, seus olhos, quando finalmente levantaram para encontrar os dela, tinham um calor que ela não entendia. Você nos deu um susto infernal, ele disse suavemente. Harper tentou falar, mas sua garganta queimava. Rowan derramou água, levantando o copo aos lábios dela com uma gentileza que ela não sentia há anos. Quando ela finalmente conseguiu formar palavras, elas saíram rachadas. Meus bebês, eles estão bem? Eles são lutadores, Rowan disse. Mais fortes do que qualquer um esperava. Eles estão estáveis por enquanto. Alívio a invadiu tão intenso que puxou outra lágrima livre. Mas o momento foi de curta duração. Dor cintilou nas feições de Rowan, algo que ele tentou e falhou em esconder. Harper, há algo que precisamos conversar. Seu coração batia de forma irregular. O que aconteceu? O que eu ouvi antes de desmaiar? Rowan exalou. O hospital teve que listar um guardião legal durante a emergência. Cole não estava aqui. Você não estava consciente. O protocolo exigia que outra pessoa assinasse. E você, Harper sussurrou. Eu era o médico de plantão, então sim, eu assinei. Então ele acrescentou quietamente. Os bebês carregam o sobrenome Hale até a papelada mudar. A respiração de Harper prendeu. A ideia de seus filhos ligados a um homem que ela mal conhecia legalmente, oficialmente, sentia-se surreal. Mas essa não é a questão real, Rowan continuou, sua voz baixou. Os registros de fertilidade de Cole, eles foram alterados. Harper piscou. Alterados? O que você quer dizer? Rowan se levantou, recuperando um arquivo do balcão. Seus movimentos eram lentos, cuidadosos. Sua ficha médica foi editada, valores de laboratório mudaram, diagnóstico fabricado. Ele encontrou os olhos dela. Cole não é infértil. Ele nunca foi. O mundo inclinou. Mas ele me mostrou papéis, Harper gaguejou. Ele disse que não podia. Ele acreditava que eram reais, Rowan disse, mas alguém mais tinha acesso ao perfil do sistema de saúde dele. Alguém que sabia exatamente o que mudar. A implicação ressoou alto na pequena sala. Verina. Harper sentiu frio subir por sua espinha, Rowan continuou. E há mais. Quando você desmaiou mais cedo, a UTEM puxou marcadores genéticos adicionais
para verificar a paternidade para a correspondência de sangue de emergência. O pulso de Harper acelerou. O que eles encontraram? Rowan hesitou tempo suficiente para que seu estômago caísse. Os marcadores dos trigêmeos são 99% compatíveis com os de Cole. Eles são biologicamente dele. Sua respiração engasgou. Os meses de dúvida, as acusações, os papéis de divórcio empurrados em suas mãos trêmulas. Tudo isso baseado em uma mentira. Uma mentira que alguém queria que Cole acreditasse. Uma mentira que a arruinou. Por que? Harper sussurrou, voz tremendo. Por que alguém faria isso? A mandíbula de Rowan apertou. Você precisa saber algo mais sobre Verena Lowe. Ela não era apenas analista de Cole. Ela frequentou seu programa de enfermagem anos atrás. Os olhos de Harper arregalaram. Uma memória piscou. O aperto de mão frio de Verena, o leve sorriso, o jeito que ela tinha olhado para Harper como se soubesse suas fraquezas. Ela a sabotou uma vez, Rowan disse. Registros de bolsa de estudos, cartas de recomendação. Ela tem um histórico de te alvejar. Harper sentiu seu pulso martelando em seus ouvidos. Isso não era destino. Isso não foi um acidente. Foi calculado, deliberado, pessoal. Antes que ela pudesse responder, uma batida soou na porta. Uma enfermeira espiou sem fôlego. Dr. Hale, há um problema na UTIN. Alguém está tentando acessar a ala dos trigêmeos. A expressão de Rowan endureceu. Quem? Ele exigiu. A enfermeira engoliu. Cole e Verena. O sangue de Harper gelou. E naquele instante, ela percebeu que o pesadelo não havia terminado. Ele tinha apenas começado. A manhã após o incidente na UTIN pareceu uma vida diferente. Harper sentou-se ereta em sua cama de hospital, não mais tremendo, não mais deriva para dentro e para fora do medo. Algo dentro dela havia mudado. Talvez fosse o choque da verdade. Talvez fosse quase perder sua vida. Ou talvez fosse finalmente perceber que ela havia passado anos diminuindo-se para um homem incapaz de amar qualquer coisa que não pudesse controlar. Seja qual fosse a razão, a mulher que abriu os olhos hoje não era a mesma que havia implorado a Cole para ficar. Uma batida suave soou na porta. A enfermeira Priya escorregou para dentro com um sorriso caloroso e um pequeno espelho de rodinhas. Você pediu por isso? Ela disse gentilmente. Você tem certeza? Sim, Harper sussurrou. Preciso me ver. Priya posicionou o espelho. Por um longo momento, Harper não olhou. Ela preparou-se para a exaustão, a palidez, as olheiras esculpidas sob seus olhos. Mas quando ela finalmente levantou o olhar, ela congelou. Ela não parecia fraca, ela parecia viva. Suas bochechas tinham cor novamente. Seu cabelo, embora bagunçado, emoldurava seu rosto com surpreendente suavidade. Seus olhos, embora cansados, tinham uma nova clareza, uma nova resolução. Pela primeira vez em anos, ela viu a força de sua mãe olhando de volta para ela. Deixe-me ajudá-la a se arrumar, Priya ofereceu. Juntas, elas trançaram o cabelo de Harper, alisaram sua camisola, lavaram as lágrimas secas de seu rosto. Não era glamouroso, mas parecia uma reconstrução, pedaço por pedaço, respiração por respiração. Quando Rowan entrou 1 hora depois, ele parou na porta. Você parece... Sua voz sumiu, algo não dito cintilando em seu rosto. Melhor, forte. Harper conseguiu um pequeno sorriso. Sinto-me acordada. Rowan puxou uma cadeira, sua expressão mudando para algo mais sério. Nós apertamos a segurança na UTIN. Cole e Verena não chegarão perto dos bebês novamente sem autorização. Uma faísca de medo cintilou, então desapareceu. Bom, ela disse. Cansei de deixá-los decidir minha vida. Rowan a estudou por um momento. Você soa diferente. Eu sou diferente. Ela endireitou-se, olhando para a janela onde a luz do sol da manhã se espalhava pelo chão. Por anos, eu pensei que meu único propósito era fazer meu casamento funcionar, ser suficiente para ele, para provar meu valor. Mas não pertenço à sombra dele. Não pertenço à sombra de ninguém.
Rowan suavizou. Você nunca pertenceu. Harper continuou, voz firme. Quando eu tiver alta, quero aconselhamento jurídico, confirmação de DNA, documentação dos registros médicos falsificados, tudo. Não vou ceder mais. Se Cole quer uma guerra, ele terá uma. Mas desta vez, não estou entrando nela cega. Rowan assentiu lentamente, admiração perpassando sua expressão. Eu te ajudarei como puder. Mas Harper balançou a cabeça. Não, esta parte preciso fazer sozinha. Ainda assim, Rowan não se afastou completamente. Ele entregou-lhe um envelope selado. O que é isso? Você vai precisar, ele disse simplesmente. Dentro havia um cartão, uma introdução a um dos escritórios de advocacia de família mais respeitados de Manhattan, o tipo de escritório que apenas os ricos contratavam. O nome sozinho carregava peso como aço. Harper engoliu em seco. Rowan, não posso pagar. Você pode, ele interrompeu, porque eu já cobri o adiantamento. Harper olhou para ele atordoada. Por que você faria isso por mim? Rowan hesitou. Sua mandíbula contraiu. Seus olhos cintilaram com algo profundo. Algo que ele não estava pronto para falar em voz alta. Porque alguém deveria ter te protegido há muito tempo e porque você merece uma vida onde você não está constantemente lutando para sobreviver. A respiração de Harper prendeu. Antes que ela pudesse responder, uma voz flutuou para o corredor. Afiada, fria, familiar, Cole. Ele estava de volta e não estava sozinho. Porque a próxima voz que Harper ouviu foi a de Verena. A sala de reunião no 42º andar da Maddox Financial nunca havia estado tão quieta. Janelas do chão ao teto emolduravam o horizonte de Manhattan, lançando luz azul fria sobre mesas de vidro polido. Deveria ter sido uma manhã como qualquer outra. Analistas embaralhando papéis, parceiros revisando projeções. Mas em vez disso, cada assento estava preenchido, cada olho estava afiado e a tensão estalava como eletricidade estática. Porque hoje, Harper Sullivan havia vindo para acabar com o homem que tentou apagá-la. Ela não entrou sozinha. Rowan Hale entrou ao lado dela, flanqueado por 2 advogados com expressões que diziam que já haviam vencido. Harper não estava vestida com camisolas de hospital ou exaustão desta vez. Ela usava um vestido envelope verde escuro que acendeu seu cabelo sob as luzes fluorescentes. Sua postura reta, seu queixo erguido. Ela não era a mulher frágil que Cole havia tentado descartar. Ela era a mãe de 3 crianças que ele havia abandonado, e a mulher que ele nunca pensou que se levantaria novamente. Cole estava em pé na extremidade da mesa, sua confiança visivelmente rachando. Verena estava plantada ao seu lado, embrulhada em um blazer ajustado, fingindo que pertencia à sala, mas seus olhos disparavam a cada poucos segundos em direção aos advogados, em direção a Rowan, em direção a Harper, como um animal preso. Vamos acabar com isso, Cole disse tentando suar no controle. Você não pode simplesmente invadir minha empresa. Rowan levantou uma sobrancelha. Na verdade, fomos convidados. Ele jogou um arquivo sobre a mesa pelo seu conselho. Ofegos ondularam pela sala. A membro mais antiga do conselho, uma mulher severa com cabelos grisalhos de aço, inclinou-se para a frente. Sr. Maddox, sua esposa legal, apresentou alegações sérias sobre registros médicos falsificados, dano emocional intencional e tentativa de acesso a UTIM sem autorização. O rosto de Cole ficou verde. Isso é insano. Ela está mentindo. Ela é suficiente. A voz de Harper era firme, clara e devastadoramente calma. Ela deslizou uma pilha de documentos pela mesa. Estas são as cópias corrigidas dos seus resultados de fertilidade. E estes, ela colocou uma segunda pasta no topo da primeira. São as pegadas digitais mostrando quem os alterou. Verena empalideceu. Os advogados exibiram capturas de tela ampliadas, carimbos de data-hora de login, endereços IP, alertas de segurança,
todos apontando para uma pessoa. Verena Lowe. Não, Vina sussurrou. Isso é impossível. Eu não poderia. Rowan se aproximou, seu olhar perfurante. Você acessou um portal médico restrito usando credenciais roubadas de um administrador aposentado. Você forjou resultados. Você manipulou Cole para destruir seu casamento. E então você tentou entrar na UTIM para interferir novamente. O conselho explodiu. Cole cambaleou para trás como se atingido. Você fez isso, Verena. Ela estalou. Você deveria tê-la deixado. Você a escolheu em vez de mim todas as vezes, mesmo quando não percebeu. Eu tive que fazer você ver a verdade. Isso não era verdade, Harper disse quietamente. Isso era obsessão. Verena avançou de repente, apontando para Harper com as mãos trêmulas. Você não o merece. Você nunca mereceu. Ele é meu. Segurança invadiu a sala, convocada antes por Rowan. Verena guinchou enquanto eles agarravam seus braços. Cole não se moveu para detê-los. Enquanto ela era arrastada para fora, ela gritou: Isso não acabou! Vocês vão se arrepender disso, todos vocês! Silêncio caiu. Cole olhou em volta da sala em pânico. Você não pode aceitar a palavra dela em vez da minha. Ela está tentando me arruinar. Mas Harper já estava abrindo a pasta final, aquela que destruiria o que restava de sua reputação. Dentro estavam os resultados de DNA, confirmando a verdade que Cole havia gritado que não era possível. Você é o pai, Cole, Harper disse suavemente. E você abandonou seus próprios filhos. O conselho congelou. Cole balançou. Seu império tremeu sob seus pés. Então Rowan colocou uma mão no ombro de Harper. Harper, ele murmurou, você fez o que veio para fazer. Mas Harper não havia terminado. Ela deu um passo à frente, olhos fixos em Cole, voz tremendo com força. Este é apenas o começo. E naquele exato momento, o presidente do conselho anunciou uma votação. Uma que decidiria o destino de Cole para sempre. A votação não demorou, mas seu impacto ecoou como um trovão. Cole Maddox estava no centro da sala de reunião enquanto as pessoas que o haviam admirado, uma vez o chamaram de visionário, levantaram suas mãos uma por uma em favor de sua remoção como CEO. Sem hesitação, sem simpatia, apenas silêncio frio e o som de um reino colapsando. A garganta de Cole balançou enquanto ele tentava engolir seu choque. Você não pode fazer isso. Eu construí esta empresa. A presidente fechou a pasta na frente dela e você quase a destruiu. Comportamento imprudente, violações éticas, negligência impactando não apenas seus funcionários, mas sua própria família. Não podemos confiar esta empresa a alguém que prioriza o ego sobre a integridade. Harper assistiu sem falar. Ela não se regozijou. Ela não sorriu. Ela ficou quieta e imóvel como alguém fica na beira de um campo de batalha depois que a fumaça se dissipa. Não triunfante, mas resoluta. Cole virou-se para ela, olhos selvagens. Você está fazendo isso? Você está virando todos contra mim? Não, Harper disse suavemente. Você fez isso tudo sozinho. Seu olhar disparou pela sala, procurando desesperadamente por alguém, qualquer um, para ficar do seu lado. Mas Verena havia sumido. Seus colegas olharam de volta com expressões cuidadosamente neutras. Ele não tinha mais aliados. Segurança se aproximou. Cole tropeçou para trás. Não estou saindo. Esta é minha empresa, meu nome, meu legado. Mas os guardas, cada um pegou um braço guiando-o em direção à porta. Ele não lutou, não de verdade. Suas pernas enfraqueceram sob ele, seus ombros caindo. O peso das consequências reais, tornou-se muito pesado para um homem que havia passado sua vida as evitando. Pouco antes de desaparecer pela porta, ele olhou de volta para Harper. Havia medo em seus olhos, um medo que ela havia sentido uma vez, mas nunca mais sentiria. Quando ele se foi, o quarto finalmente exalou. O conselho voltou sua atenção para Harper, oferecendo acenos quietos, reconhecimentos sutis,
Não pena. Respeito. Ela suportou humilhação, traição, abandono e ainda encontrou a força para ficar diante deles. Rowan se aproximou, voz baixa o suficiente só para ela. Acabou, Harper. Mas ela balançou a cabeça. Não, ainda não. Ele a estudou. O que resta? Harper levantou o queixo. Meus filhos merecem proteção legal, custódia total, e Cole tentará algo imprudente assim que perceber o que perdeu. Rowan assentiu lentamente. Então nos preparamos. Enquanto saíam da sala de reunião, repórteres invadiram o saguão no andar de baixo. Câmeras piscaram como relâmpagos, microfones empurrados para frente. A manchete já estava se espalhando por Manhattan. CEO desgraçado removido após escândalo de paternidade e fraude médica. Harper levantou uma mão instintivamente para proteger seu rosto, mas Rowan gentilmente se moveu na frente dela, bloqueando a barragem de câmeras com seu corpo. Está tudo bem, ele murmurou. Eu te protejo. Sua presença firme, calma, sólida, sentiu-se como uma tábua de salvação. Pela primeira vez em muito tempo, Harper percebeu que não estava sobrevivendo a isso sozinha. Fora do edifício, o vento de inverno chicoteava pelas ruas, mas ela sentia-se estranhamente quente por dentro, como se algo pesado tivesse finalmente sido levantado. Ela havia entrado no fogo e saído mais forte. Ainda assim, uma pergunta a incomodava. Você acha que Cole desaparecerá? Ela perguntou. Rowan exalou. Homens como Cole não desaparecem. Eles retaliam. Harper engoliu em seco. As luzes da cidade borravam atrás da neve caindo. Então preciso estar pronta. Rowan se aproximou procurando seu rosto. Você venceu hoje e vencerá o que vier a seguir. Eu garantirei isso. Mas assim que Harper abriu a boca para responder, o telefone de Rowan zumbiu bruscamente. Ele olhou para a tela e sua expressão escureceu. O que é? Ela perguntou, pulso acelerando. Rowan levantou os olhos, voz apertando. É o hospital. Harper congelou. Eles disseram que alguém tentou acessar a Yutin novamente, e desta vez não foi Cole ou Verena. Os corredores do hospital pareciam mais frios que o usual, como se as próprias paredes sentissem que algo estava errado. O coração de Harper batia forte em seu peito enquanto ela apressava-se ao lado de Rowan, seus passos ecoando nitidamente contra pisos polidos. Suas palmas suavam, sua garganta sentia-se apertada. Ela já havia sobrevivido à traição, humilhação e uma experiência de quase morte. Mas nada a aterrorizava como aqueles 3 minúsculos incubadoras o faziam. O que aconteceu? Ela ofegou, tentando acompanhar os longos passos de Rowan. A UTIN relatou uma tentativa não autorizada de entrar na ala restrita. Rowan disse, voz cortada. Quando a equipe se aproximou, a pessoa correu. O estômago de Harper caiu. Correu? Então eles entraram. Não, Rowan disse. Mas eles estavam perto o suficiente para assustar a todos. Eles dobraram a esquina em direção à entrada da UTIN. Guardas de segurança estavam pelas portas duplas, tensão irradiando de sua postura rígida. Um guarda deu um passo à frente enquanto Rowan se aproximava. Dr. Hale, nós revisamos as imagens, o guarda disse. O suspeito estava usando um crachá de visitante, mas não foi emitido hoje. Como eles conseguiram? Harper sussurrou. O guarda hesitou. Estamos rastreando isso agora, mas há algo mais. Ele se virou para Harper. Senhora, o crachá foi emitido em seu nome. Harper sentiu seus joelhos quase cederem. Meu, o quê? Eu não solicitei nenhum crachá. Eu não saí da ala de maternidade. A mandíbula de Rowan apertou. Alguém está falsificando sua identidade. Pânico subiu pela espinha de Harper como dedos frios. Quem faria isso? Cole está no tribunal. Verena está sob custódia. Helena foi escoltada para fora. O guarda hesitou. Sim, mas entrada imprudente em uma UTIN. Nem mesmo ele arriscaria prejudicar seus próprios filhos.
e Verena estava sob custódia policial. Então quem? Rowan gentilmente tocou seu cotovelo. Vamos verificar os bebês. Eles entraram na UTIN, cumprimentados pelo baipe constante e rítmico de monitores cardíacos. O quarto quente, iluminado, sentia-se sempre como o solo sagrado, o lugar onde começos frágeis lutavam para entrar no mundo. Harper apressou-se para as incubadoras, onde seus trigêmeos jaziam pequenos e perfeitos, conectados a monitores, mas respirando firmemente. Noah, Grace, Oliver. Sua razão inteira para respirar, ela tocou o vidro gentilmente, sua voz mal um sussurro. Mamãe está aqui. Eles estão bem. Rowan murmurou. Nada foi adulterado. Harper exalou uma respiração trêmula. Alívio a invadiu, mas era fino, frágil, facilmente perfurado. Alguém está os visando, ela disse, voz tremendo. Por quê? O que eles querem? Rowan não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele fez um sinal para a enfermeira da UTIN lhes dar espaço. Assim que o quarto silenciou, ele se virou para Harper com uma seriedade que nunca havia mostrado antes. Há uma possibilidade, ele disse lentamente, que isso não tenha nada a ver com Cole. Harper franziu a testa. Quem mais iria querer ferir minhas crianças? Rowan deslizou as mãos nos bolsos, um gesto que lhe disse que ele estava escolhendo cada palavra cuidadosamente. O crachá não era a única coisa estranha. A segurança relatou que o intruso não tentou alcançar os trigêmeos no início. Eles foram para o armário de suprimentos. O armário, Harper repetiu. Por quê? Porque é onde as tabelas de tipo sanguíneo e os kits de transfusão são guardados. Rowan encontrou seu olhar. Alguém não estava tentando feri-los. Alguém estava procurando por confirmação de DNA. Harper sentiu o sangue escoar de seu rosto. Por que alguém iria querer isso? O silêncio de Rowan era mais alto que qualquer resposta. Então uma enfermeira apressou-se para a UTIN, sem fôlego. Dr. Hale, você precisa ver isso. Ela estendeu um tablet. A segurança havia aprimorado as imagens. O rosto do intruso estava parcialmente obscurecido por um capuz, mas não o suficiente. Harper congelou. Ela conhecia aquele rosto, um rosto que ela não via há quase 15 anos. Seu pai distante, o homem que a abandonou, e agora ele estava tentando alcançar seus filhos. Por um longo momento, Harper não conseguiu respirar. A imagem no tablet, granulada, ligeiramente distorcida, mas inconfundivelmente ele, oprimiu seu peito. Aquele rosto, envelhecido mas familiar, puxou-a para trás através de anos que ela havia enterrado de propósito. Seu pai, Patrick Sullivan, o homem que desapareceu sem um adeus, o homem que a deixou e sua mãe afogando-se em contas atrasadas e promessas quebradas, o homem com quem ela não falava desde os 13 anos. O que ele está fazendo aqui? Harper sussurrou. Por que agora? Rowan gentilmente pegou o tablet de suas mãos trêmulas. Não sabemos ainda, mas a segurança sinalizou seu ID de visitante. Foi emitido usando credenciais roubadas. Seu estômago revirou. Todas as noites que ela passou chorando sozinha depois que ele os abandonou, voltaram inundando. Os meses de avisos de despejo, sua mãe trabalhando turnos triplos para mantê-los à tona, a culpa esmagadora que ela carregava quando sua mãe ficou doente. Harper havia aprendido cedo que as pessoas destinadas a protegê-la eram às vezes as primeiras a ir embora. Ela não esperava que ele voltasse. Ela definitivamente não esperava que ele voltasse assim. Rowan se aproximou. Harper, quando foi a última vez que você o viu? 15 anos atrás, ela sussurrou. Ele saiu, não ligou, não enviou dinheiro, nem apareceu quando a mãe ficou doente. Eu pensei que ele estava morto. Sua voz rachou na última palavra. A expressão de Rowan suavizou. Talvez ele esteja desesperado. Talvez algo tenha acontecido. Harper balançou a cabeça. Ele nunca esteve desesperado o suficiente para voltar para casa. Nem por mim, nem por ela.
Ela olhou para os recém-nascidos em suas incubadoras, as vidas minúsculas que ela morreria para proteger, e a ideia de seu pai, o homem que nem conseguiu proteger sua própria criança tentando acessá-los, a fez arrepiar. A enfermeira da UTIM permaneceu por perto, hesitante. A mais, puxamos registros hospitalares de admissões mais cedo esta manhã. Alguém sob o nome de seu pai solicitou uma consulta com especialistas em genética. Os olhos de Harper arregalaram. Genética? Por quê? Rowan trocou um olhar com a enfermeira, um pesado. Harper, há uma chance de seu pai estar doente. A respiração de Harper falhou. Doente. Certas desordens genéticas requerem parentes biológicos próximos para tratamento. Rowan explicou cuidadosamente. Às vezes, netos. O chão parecia inclinar sob ela. Não, ela sussurrou. Ele não pode voltar para minha vida e exigir nada. Ele não pode usar meus filhos como soluções. Rowan colocou uma mão firme em seu ombro. Você não precisa tomar nenhuma decisão agora, mas precisa saber a verdade antes que ele tente te contatar novamente. Harper engoliu em seco. Seu pulso trovejou. Ela sentiu as velhas feridas se abrindo. Feridas que ela pensou ter selado há muito tempo. Mas por que roubar um crachá? Ela murmurou. Por que se esgueirar em vez de falar comigo? A enfermeira baixou a voz, porque o hospital recusou seu pedido. Ele não estava autorizado a saber nada sobre você ou os bebês. Ele tentou forçar o acesso. Harper sentiu uma mistura perturbadora de raiva e pavor se retorcer dentro dela. Seu pai sempre fora imprevisível, charmoso quando queria algo, cruel quando não conseguia. Mas isso era diferente, isso era deliberado, calculado. Rowan hesitou antes de falar novamente. Há mais uma coisa que você deveria ouvir. A equipe de segurança encontrou algo caído perto da entrada da UTIM. Ele enfiou a mão no bolso do casaco e entregou-lhe um pedaço de papel dobrado. Harper desdobrou-o lentamente, sua respiração acelerando enquanto ela reconhecia a caligrafia. Irregular, bagunçada, dolorosamente familiar. Dizia, Harper, preciso de seus filhos. Não me faça fazer isso do jeito difícil. Suas mãos tremeram. O quarto girou. Rowan pegou o papel antes que ele escorregasse de seus dedos. Seu pai não estava aqui para a reconciliação. Ele estava aqui para a posse. Antes que Rowan pudesse falar, outro alarme soou alto pelo andar. Um alerta da UTIM que fez o sangue de Harper gelar. Uma enfermeira irrompeu no corredor. Dr. Hale, um dos monitores do bebê, acabou de disparar. Precisamos de você agora. O coração de Harper parou. E quando ela correu para a UTIM, ela percebeu que o pesadelo não havia terminado. Estava escalando. A UTIM pulsava com urgência no momento em que Harper correu para dentro. Alarmes piscavam acima, lançando luz vermelha pela sala, como um aviso do próprio universo. Enfermeiras moviam-se rapidamente, mas com precisão medida, cercando o menor dos bebês de Harper. Oliver, sua criança mais frágil, seu monitor havia disparado, níveis de oxigênio caindo apenas o suficiente para desencadear o pânico. Harper pressionou uma mão no peito, tentando respirar. O que está acontecendo? Uma enfermeira verificou as conexões do ventilador. Seus sinais vitais estão estabilizando, mas alguém adulterou as configurações da incubadora. A temperatura foi alterada. Harper congelou. Alterada de propósito. Não foi uma falha do sistema, a enfermeira disse sombriamente. Alguém fez isso manualmente. Sua visão embaçou enquanto o horror a invadia. Primeiro seu pai tentando entrar furtivamente. Agora isso, alguém disposto a arriscar a vida de um recém-nascido. Então Rowan invadiu a UTIM com a intensidade de um homem pronto para a guerra. Ele foi direto para o lado de Oliver, avaliando os gráficos, ajustando as configurações e latindo ordens com calma praticada. Traga-me uma leitura diagnóstica completa. Quero cada mudança carimbada com data e hora, ele disse. E bloqueie cada ponto de acesso.
Ninguém chega a menos de 10 pés desses bebês sem verificação tripla. Sua presença estabilizou a sala e, por um momento, Harper sentiu o mundo parar de tremer. Mas quando Rowan finalmente se virou para ela, ela viu algo novo em seus olhos, algo afiado e controlado apenas pela força. Harper, ele disse quietamente. Isso não foi seu pai, ela engoliu. Como você sabe? Rowan levantou um pequeno objeto selado em um saco plástico de evidências. Um crachá de segurança. Um crachá que não pertencia ao seu pai. Um crachá que também não pertencia a Cole. Isso foi encontrado sob a incubadora. Rowan disse. É um cartão de acesso duplicado usado pela equipe do hospital. O estômago de Harper apertou. De quem é? Rowan hesitou. Apenas o tempo suficiente para fazer seus joelhos enfraquecerem. Pertence a um técnico de turno noturno, um que registrou saída cedo esta noite. Harper franziu a testa. Mas por que ele faria? Porque alguém o pagou, Rowan disse categoricamente. E precisamos saber quem. Antes que ela pudesse responder, as portas da UTI se abriram e um supervisor de segurança apressou-se para dentro. Dr. Hale, detivemos o técnico, ele disse. Ele alega que não tinha intenção de prejudicar ninguém, apenas fazer um trabalho. O pulso de Harper disparou. Que trabalho? O supervisor olhou de Harper para Rowan, incerto sobre quanto revelar. Rowan assentiu para ele continuar. Ele disse que uma mulher o contatou, ofereceu dinheiro para causar um leve susto para que a mãe ficasse distraída tempo suficiente para outra pessoa falar com os bebês. Disse que era um assunto de família. Harper sentiu o gelo escorregar por sua espinha. Uma mulher? Rowan enrijeceu. Descreva-a. Ele disse que ela tinha uns 30 anos, alta, cabelo ruivo escuro, casaco caro. Harper balançou a cabeça. Não, isso não pode ser. Verina já está... Mas Rowan já estava à frente dela, expressão escurecendo. Não é Verina. Um calafrio varreu Harper. Ela só conhecia outra mulher com cabelo assim. Sua respiração falhou. A segunda esposa do meu pai, Helena. Os olhos de Rowan arregalaram, a conexão se encaixando. Você mencionou que ela nunca gostou de você. Isso é um eufemismo, Harper sussurrou. Ela me culpou pela saída do meu pai. Ela disse, eu arruinei a vida dele e agora ela acha que meus bebês podem salvar a dele. Antes que Rowan pudesse responder, o interfone da UTI zumbiu bruscamente. Dr. Hale, por favor, se apresente na entrada principal imediatamente. Rowan trocou um olhar tenso com Harper. Fique aqui. Não se mova. Não fale com ninguém. Harper assentiu, segurando o trilho da incubadora como uma âncora. Rowan saiu da UTI assim que um guarda entrou apressado, sem fôlego. Senhora, ele disse urgentemente, você precisa vir comigo. Alguém está exigindo vê-la. O coração de Harper bateu contra suas costelas. Quem? O guarda engoliu em seco. Uma mulher com cabelo ruivo e ela se recusa a sair até conseguir os bebês. Harper seguiu o guarda de segurança pelo longo corredor, cada passo mais pesado que o anterior. Suas palmas estavam úmidas, sua respiração irregular. Ela havia enfrentado Cole. Ela havia enfrentado Verina. Ela havia até enfrentado o fantasma da traição de seu pai. Mas a mulher esperando por ela agora, Helena Sullivan, era um tipo diferente de perigo. Um perigo silencioso, venenoso, o tipo que sorria enquanto torcia facas nas costas. Quando eles alcançaram a entrada principal, Harper congelou. Helena estava no meio do saguão como se fosse dona do hospital. Seu corpo alto estava envolto em um casaco de cachemira bordô. Seu cabelo ruivo caindo em ondas elegantes, sua expressão uma máscara fria de superioridade. Pessoas saíam de seu caminho sem perceber o porquê. Poder irradiava dela, mas não era poder real. Era direito afiado pela amargura. No momento em que Helena avistou Harper, seus lábios se curvaram em um sorriso fino e venenoso.
Bem, ela disse, sua voz suave como vidro. A filha pródiga retorna. Harper engoliu em seco. O que você está fazendo aqui, Helena? Helena deu um passo à frente, seus saltos clicando contra o chão de mármore. Eu vim pelo que deveria ter sido nosso há muito tempo. Harper enrijeceu. Meus filhos não são seus. Eles não são pais. Eles são meus. O sorriso de Helena não vacilou. Patrick está morrendo. As palavras atingiram Harper como um soco no peito. Helena continuou. Ele precisa de uma compatibilidade genética para um tratamento de células-tronco, algo que apenas parentes de sangue próximos podem fornecer. E você quer usar meus bebês? Harper disse, sua voz rouca. Você quer tirar deles do jeito que ele tirou de mim? Os olhos de Helena endureceram. Seu pai te deu vida. Você deve a ele. Dever a ele? A voz de Harper tremeu de fúria. Ele nos abandonou. Ele deixou a mãe para lutar sozinha. Ele não estava lá quando ela morreu. Ele não estava lá quando fui forçada a desistir da escola. Ele nem disse adeus. Pelo amor de Deus, Harper! Helena estalou. Solte o passado. Isso é maior que seus sentimentos. Não, Harper disse suavemente. Sua raiva firme agora. É exatamente sobre meus sentimentos e minhas fronteiras e meus filhos. E você nunca os tocará. A máscara de Helena rachou pela primeira vez. Você acha que pode me parar? Ela sibilou. Você acha que esse seu médico pode te proteger? Eu também tenho advogados. Eu tenho dinheiro. E você? Ela olhou Harper de cima a baixo. Você sempre foi fraca. Harper não vacilou. Pessoas fracas não sobrevivem ao que eu sobrevivi. Pela primeira vez, a compostura de Helena vacilou. Antes que ela pudesse responder, Rowan apareceu atrás de Harper, sua presença como uma parede feita de aço e fogo. Ele se colocou ao lado dela sem uma palavra, olhos fixos em Helena com uma fúria que ele raramente mostrava. Você sairá deste hospital, Rowan disse calmamente. Você não se aproximará de Harper novamente, e você nunca jamais se aproximará de seus filhos. Helena riu friamente. E quem é você para tomar essa decisão? Rowan puxou um documento de seu casaco e o entregou ao guarda de segurança mais próximo. Esta é uma ordem de proteção temporária, com efeito imediato. O sorriso de Helena finalmente desmoronou. Você não pode fazer isso. Ela cuspiu. Eu já fiz, Rowan respondeu. Mas Helena não estava derrotada. Ainda não. Seus olhos brilhavam com algo mais escuro, algo perigoso. Você acha que isso termina aqui? Ela sussurrou. Harper virá eventualmente, ela não terá escolha. E quando ela o fizer, Rowan deu um passo à frente, voz como gelo. Saia. Segurança avançou. Helena os encarou. Então a Harper, um olhar cheio de promessas de danos futuros, antes de virar-se bruscamente e sair furiosa do hospital. Harper soltou uma respiração trêmula. Rowan colocou uma mão firme em suas costas. Acabou, ele murmurou. Mas o olhar de Harper permaneceu nas portas giratórias onde Helena desapareceu, porque no fundo ela sabia algo que Rowan não sabia. Helena nunca foi embora sem um plano, e ela nunca atacou apenas uma vez. Na manhã seguinte, Harper sentou-se em uma sala de conferências de madeira polida na Fairchild e Lawson, o escritório de advocacia de Manhattan, ao qual Rowan a havia conectado. Fora das janelas, a cidade pulsava com a luz do sol de inverno, brilhando nos arranha-céus como cacos de vidro. Dentro, a tensão fervia densa o suficiente para ser provada. Sua advogada, Mara Lawson, deslizou uma pilha de documentos pela mesa. Harper, o que estamos construindo aqui não é apenas um caso de custódia. É uma estratégia de proteção em grande escala para você e seus filhos. Harper assentiu, seus dedos roçando a borda do papel. E Helena e meu pai estavam entrando com ordens de restrição hoje, Mara disse. Junto com uma queixa criminal por tentativa de interferência médica. Ela tocou o arquivo.
A confissão deste técnico é suficiente para a aplicação da lei rastrear o dinheiro de volta para Helena e possivelmente para seu pai também. A ideia fez o peito de Harper apertar. Ela havia passado anos tentando impedir que seu passado sangrasse em seu presente. Mas agora aquele passado estava batendo nas portas, exigindo coisas que ela nunca poderia dar. Mara continuou. Há também a questão de Cole. Seu advogado enviou uma carta esta manhã desafiando as descobertas de DNA e exigindo acesso aos trigêmeos. Harper enrijeceu. Ele nos abandonou. Ele disse que não eram dele na frente de testemunhas. Mara deu um sorriso sombrio. E vou destruí-lo com isso. Sua assinatura no formulário de recusa parental é legalmente catastrófica. Adicione as falsificações de Verina, sua tentativa de intrusão na UTIM e agora sua remoção da Maddox Financial. Este homem não está em posição de ganhar nada no tribunal. Harper sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Ela queria que Cole amasse seus filhos, não os transformasse em armas. Mas a realidade não cedia à esperança. Mara virou para outra página. Agora sobre seu pai, há algo que você precisa ver. Ela entregou a Harper um relatório impresso, um arquivo hospitalar compilado durante a noite pelos contatos de Rowan. Harper franziu a testa. O que é isso? É a situação médica dele, Mara explicou gentilmente. E algo mais. Harper escaneou as páginas. Cada frase atingiu mais forte que a última. Falha medular genética. Progressiva. Prognóstico ruim. Então seus olhos alcançaram a linha que gelou seu coração. Candidato potencial para tratamento experimental. Pendente verificação de compatibilidade familiar. Sua mão tremeu. Então, é verdade. Ele está morrendo. Sim, Mara disse suavemente. E ele acredita que o acesso aos seus filhos é sua única chance. Harper fechou os olhos, engolindo a dor que subia em sua garganta. Ela não era desalmada. Ela não era vingativa. Mas salvar o homem que nunca a salvou, sacrificando as crianças que ele nunca quis. Não, nunca mais. Mara inclinou-se para a frente. Harper, também descobrimos algo mais. Algo sobre Helena. Harper olhou para cima assustada. O que sobre ela? Ela não é apenas a esposa do seu pai, Mara disse. Ela é a guardiã financeira dele. O que significa que se ele morrer antes de receber tratamento, ela herda tudo. Harper piscou. Tudo? Cada ativo, cada investimento, cada propriedade. E se ele viver, os lábios de Mara apertaram. Ela não recebe nada. Atingiu Harper como um raio. Helena não estava lutando para salvar seu marido. Ela estava lutando para salvar sua herança. Rowan apareceu de repente na porta, ligeiramente sem fôlego. Harper, ele disse urgentemente. Há novas informações. Segurança revisou outro ângulo de câmera. O pulso de Harper disparou. Sobre Helena. Rowan balançou a cabeça. Não, sobre seu pai. Mara franziu a testa. O que é? Rowan entrou, fechando a porta atrás dele. Patrick não veio ao hospital sozinho, ele disse. Ele teve ajuda. A respiração de Harper engasgou. De quem a ajuda? Rowan hesitou, então respondeu. De Cole. O mundo de Harper cambaleou. E naquele instante ela percebeu que dois homens que uma vez a abandonaram agora haviam unido forças contra ela. Harper sentiu o ar deixar seus pulmões. Cole, o homem que uma vez prometeu construir um futuro com ela, agora alinhado com o pai que a abandonou. Sentiu-se impossível. Contudo, algo em seu instinto lhe disse que fazia um tipo de sentido retorcido. Dois homens que prosperavam no controle, ambos ameaçados por sua independência, ambos em pânico pelas consequências de suas próprias ações. Rowan deu um passo à frente, colocando as fotos de segurança sobre a mesa. Isso foi tirado 2 horas antes de Patrick tentar invadir a UTIM. Esse é ele, e esse é Cole entregando-lhe um envelope. Harper olhou para a imagem granulada. A expressão de Cole era furiosa, com a mandíbula tensa, seus ombros rígidos.
Patrick parecia desesperado, doente, mas determinado. O envelope entre eles sentia-se como um símbolo físico de traição. "O que está no envelope?" ela sussurrou. "Dinheiro", Rowan respondeu. "E instruções. Seu pai deveria obter evidências de DNA de um dos bebês para fortalecer a nova reivindicação de custódia de Cole." A respiração de Harper engasgou. "Ele ajudou Patrick em troca de acesso aos meus bebês." Mara, sua advogada, assentiu sombriamente. "Isso se alinha com o último processo legal de Cole. Ele agora está alegando que você coagiu Rowan a falsificar a papelada de guarda. Ele está construindo uma narrativa de que você é instável, vingativa e agindo contra o melhor interesse das crianças." Harper quase riu, não de humor, mas de descrença. "Depois de tudo que ele nos fez, ele quer se pintar como a vítima." Mara inclinou-se para trás. Homens desesperados reescrevem histórias para sobreviver a elas. Mas Rowan não estava divertido. Seus olhos ardiam com uma proteção que ia muito mais fundo que o dever. "Ele não vai chegar perto dessas crianças", Rowan disse. "Nem agora, nem nunca. Mas precisamos atacar primeiro legalmente e publicamente." Harper se endireitou. "O que você precisa de mim?" "Sua verdade", Mara respondeu. "Cada detalhe, cada ameaça, cada momento, ele te abandonou. O tribunal precisa ver o padrão completo." Pela primeira vez, Harper não sentiu vergonha. Ela sentiu algo mais. Força. Ela lhes contou tudo. Sua voz firme, as memórias não mais correntes, mas evidências. Rowan permaneceu ao lado dela durante todo o tempo, silencioso, mas inabalável, sua presença a aterrissando como um pulso firme. Quando ela terminou, Mara fechou seu caderno. "Bom, entraremos com uma ordem de restrição contra Cole dentro de 1 hora e estamos solicitando proteções de custódia de emergência. Com a evidência que temos, o juiz decidirá a seu favor." Harper exalou tremulamente, alívio misturado com medo. O tipo que vem quando uma nova tempestade se forma no horizonte. Peixe. Rowan virou-se para ela. "Há mais." Seu estômago apertou. "Não acho que consigo aguentar mais." "Você pode", ele disse suavemente. "Você já aguentou." Ele disse outro documento na frente dela. Desta vez, um memorando interno do hospital. Harper franziu a testa. "O que estou olhando? Uma queixa." Rowan disse, "arquivado por Cole contra mim." O pulso de Harper derrapou. "Ele está me acusando de conduta imprópria com uma paciente. Com você." Harper saltou de sua cadeira. "O quê? Isso é uma mentira." Rowan assentiu. "Claro que é, mas se pegar, eu perco minha licença médica, e ele sabe disso. Ele está tentando me remover do seu lado para que você fique sozinha novamente." Os punhos de Harper cerraram. "Não vou deixá-lo fazer isso. Não vou perder a única pessoa que está realmente nos protegendo." Os olhos de Rowan piscaram. Um raro momento de vulnerabilidade. "Lutaremos juntos." Mara olhou entre eles e então colocou um novo arquivo na mesa. "Este é nosso contra-ataque, e uma vez que o arquivemos, Cole não terá mais caminho." Harper assentiu, preparando-se, mas antes que Mara pudesse continuar, seu telefone zumbiu bruscamente. Ela olhou para a tela e sua expressão perdeu a cor. "O que é?" Harper sussurrou. Mara olhou para cima, voz apertada de pavor. "A juíza quer uma audiência de emergência imediata." Rowan enrijeceu. "Quando?" Agora. Mara disse, como em 30 minutos, o coração de Harper batia forte, porque o destino de seus filhos estava prestes a ser decidido, e Cole estaria esperando por ela naquele tribunal. O fórum cheirava levemente a papel velho e ar de inverno. Enquanto Harper entrava, cada nervo em seu corpo zunindo. Rowan caminhava à sua direita, Mara à sua esquerda. Os três movendo-se com uma urgência quieta que virava cabeças. As palmas de Harper estavam úmidas, seu estômago apertado, mas sua coluna permaneceu reta.
Ela não estava aqui como vítima hoje. Ela estava aqui como mãe. Dentro do tribunal, Cole já estava esperando, sentado confiantemente ao lado de seu advogado. O ar de presunção retornando ao seu rosto como uma mancha ressurgindo sob luz brilhante. Ele se dirigiu à parte também. Um terno marinho nítido, gravata prateada, cabelo lambido para trás. Ele parecia um homem que acreditava que poderia encantar um juiz da mesma forma que encantava investidores. Mas seus olhos piscaram quando Harper entrou. Não com culpa, com medo. Ele viu a mudança nela, a força, a firmeza, a recusa em encolher. Harper não olhou para ele. Ela sentou-se ao lado de Mara, Rowan de pé atrás dela como uma fortaleza silenciosa. A juíza entrou severa, de cabelos prateados, comandando o silêncio com um único olhar. Esta audiência de emergência foi convocada. Ela começou a abordar 3 assuntos: custódia temporária das crianças menores, alegada má conduta do Dr. Rowan Hale e preocupações com a segurança dos bebês na unidade de terapia intensiva neonatal. O coração de Harper batia forte. 3 batalhas em uma arena. O advogado de Cole levantou-se primeiro. Meritíssima, meu cliente foi indevidamente excluído da vida de seus filhos. A senhorita Sullivan e o do Dr. Hale conspiraram para atribuir a guarda a ele. Suas ações foram premeditadas e projetadas para cortar os direitos paternos. A mandíbula de Rowan apertou. O advogado continuou. Além disso, temos motivos para acreditar que o Dr. Hale se envolveu em um emaranhamento emocional inapropriado com uma paciente vulnerável. Mara levantou-se tão bruscamente que sua cadeira arranhou o chão. Objeção! Temos evidências documentadas provando as narrativas falsificadas do Sr. Maddox para esconder sua própria negligência e abandono intencional. Ela entregou uma pasta grossa o suficiente para fazer a juíza levantar uma sobrancelha. Dentro havia cópias da recusa parental assinada por Cole, testemunho de vários funcionários do hospital, imagens de segurança mostrando-o gritando no corredor da UTIM, a confissão de Verina ligando-o a registros médicos falsificados. A juíza folheou a pasta, sua expressão se tornando inexpressiva. Sr. Maddox, esta é sua assinatura no formulário de recusa? Cole engoliu. Eu fui enganado. Responda à pergunta. Sim, ele murmurou. E você conscientemente deixou o hospital durante um trabalho de parto de alto risco? Eu pensei que as crianças não eram minhas. Essa não é uma desculpa aceitável para abandono, a juíza retrucou. Harper sentiu Rowan colocar uma mão firme nas costas de sua cadeira. Ela não olhou para cima, mas sentiu o calor disso, e isso estabilizou o tremor em sua respiração. Então Mara deu um passo à frente novamente. Meritíssima, também temos evidências de que o Sr. Maddox recentemente conspirou com Patrick Sullivan, um homem com um pedido de ordem de restrição pendente para obter ilegalmente amostras de DNA de uma ala da UTIM. Suas ações quase resultaram em danos médicos a um bebê. O tribunal explodiu em sussurros. O rosto de Cole ficou vermelho. Isso é uma mentira. Rowan levantou as imagens de segurança. Esta fotografia foi tirada 3 horas antes da tentativa de invasão. O advogado de Cole avançou para objetar, mas a juíza levantou a mão bruscamente. Sente-se agora. Cole afundou em sua cadeira, fúria irradiando dele. A juíza inclinou-se para a frente. Com base nesta evidência, a custódia total temporária permanecerá com a senhorita Sullivan. O Sr. Maddox não terá direitos de visitação até que uma investigação completa seja concluída. A respiração de Harper a deixou em um apressado. Alívio e justiça e descrença todos emaranhados juntos. Mas a juíza não havia terminado. Quanto às alegações contra o Dr. Hale, ela se virou para Rowan. O tribunal não encontra motivos para má conduta neste momento. De fato, suas ações provavelmente salvaram a vida da senhorita Sullivan. Rowan exalou lentamente, tensão escoando de seus ombros.
Mas então a juíza alcançou a página final da pasta de Mara, suas sobrancelhas franzidas. Isso, isso é perturbador, ela murmurou. Harper enrijeceu. O que é? A juíza olhou para cima, olhos afiados. Senhorita Sullivan, você estava ciente de que seu pai entrou com uma petição antes desta audiência? O sangue de Harper gelou. Ele afirma estar buscando guarda de emergência. Rowan deu um passo à frente. Meritíssima, aquele homem. A juíza levantou a mão. Eu ainda não decidi, mas direi isso. A petição inclui uma declaração juramentada com acusações contra a senhorita Sullivan. O pulso de Harper trovejou. Acusações? A juíza fechou o arquivo. E a pessoa que apresentou o testemunho de apoio é alguém que você conhece. Sr. Maddox, a juíza disse. Por favor, dê um passo à frente. Cole levantou-se de seu assento lentamente, como se arrastado para cima por um peso invisível. Pela primeira vez, desde que a audiência começou, ele parecia incerto, não furioso, não arrogante, mas genuinamente abalado. Harper o observou se aproximar do estande, seu pulso martelando. O que quer que ele tivesse feito, quaisquer que fossem as mentiras que ele havia contado, ela sentiu as paredes se fechando novamente. A juíza ajustou seus óculos. Sr. Maddox, você apresentou testemunho juramentado apoiando a petição de guarda de Patrick Sullivan. Você confirma isso? Cole pigarreou. Sim, meritíssima. A mandíbula de Mara apertou. E em sua declaração, a juíza continuou. Você descreveu a senhorita Sullivan como emocionalmente instável, imprudente e inapta para o julgamento parental. Harper encolheu-se com as palavras, embora mantivesse o rosto imóvel. Cole acrescentou rapidamente. Meritíssima, eu estava preocupado com as crianças. Ela se recusou a me deixar vê-los. Porque você renunciou aos seus direitos parentais, a juíza retrucou. Cole vacilou. Rowan parecia pronto para pular sobre a mesa. Mara deu um passo à frente. Meritíssima, solicitamos permissão para interrogar. Concedido, a juíza disse. Mara se aproximou de Cole lentamente, metodicamente. Sr. Maddox, você alega que Harper é instável. Que evidência você tem? Cole hesitou. Ela desmaiou durante o trabalho de parto devido à perda de sangue. Mara interrompeu. Causada por uma gravidez medicamente perigosa, não instabilidade. A mandíbula de Cole contraiu. Ela fez escolhas ruins. Como? Ela não me disse que estava grávida de trigêmeos até depois de sua segunda ultrassonografia. Harper fechou os olhos de dor. Ela havia esperado porque queria ter certeza de que os bebês sobreviveriam antes que ele esmagasse sua esperança. A voz de Mara se aguçou. E ainda assim, você também disse aos paramédicos que ela não era sua esposa, que ela era alguma mulher fingindo para te prender. Você nega isso? O rosto de Cole empalideceu. Sussurros ondularam pelo tribunal. A juíza franziu a testa. Isso é verdade? Cole gaguejou. Eu fui mal informado. Verina me disse. Ah, sim, Mara disse. Verina Lowe, atualmente sob investigação por adulteração de dados e fraude médica. Cole engoliu em seco. E Patrick Sullivan, Mara acrescentou, virando-se para a juíza. Um homem que abandonou seu filho menor, que cometeu roubo de identidade dentro de um hospital e que tentou acessar áreas médicas restritas ilegalmente. Este é o homem que o Sr. Maddox está apoiando para a guarda. A expressão da juíza endureceu. Sr. Maddox, você entende o quão prejudicial isso parece? Cole endireitou-se de repente, desespero transformando-se em raiva. Eu fui manipulado, ele gritou. Harper mentiu para mim por anos. Ela sabia que eu não podia ter filhos. Incorreto, Rowan disse através de dentes cerrados. Sua fertilidade era normal. O registro foi alterado. A juíza o encarou. Sr. Maddox, aproxime-se da bancada.
Cole tropeçou para a frente. A juíza baixou a voz o suficiente para que apenas os mais próximos pudessem ouvir, mas a tensão era palpável. Você abandonou sua esposa durante um trabalho de parto com risco de vida. Você tentou entrar em uma unidade neonatal sem autorização. Você colaborou com um homem sob investigação ativa e você ainda está tentando despojar uma mãe de seus recém-nascidos. Seu tom se aguçou. Sua credibilidade é inexistente. Os olhos de Cole arregalaram, pânico finalmente rompendo sua arrogância. Ela levantou a voz novamente para o registro. Estou ordenando uma investigação criminal completa sobre suas ações e seu envolvimento com Patrick Sullivan. Um suspiro varreu o tribunal. Harper sentiu sua respiração retornar em uma onda lenta e trêmula. Cole afundou para trás em sua cadeira, mãos tremendo. A juíza virou as páginas novamente, escaneando os documentos. Esta petição de Patrick Sullivan é baseada em cronogramas forjados, alegações sem suporte e falsas alegações de negligência. É por meio deste. Antes que ela pudesse terminar, as portas do tribunal se abriram. Um oficial de justiça apressou-se para dentro, sussurrando urgentemente no ouvido da juíza. Sua expressão mudou. Confusão, então alarme. Ela se levantou. Senhorita Sullivan, Dr. Hale, vocês precisam vir conosco imediatamente. O coração de Harper bateu contra suas costelas. O que aconteceu? A juíza olhou diretamente para ela, voz grave. São os bebês. A mão de Rowan apertou as costas da cadeira de Harper. A juíza continuou. Eles desapareceram da UTIM. Harper não se lembrava como foi do tribunal para o hospital. Num momento ela estava olhando para o rosto pálido da juíza. No seguinte ela estava correndo pelos corredores do hospital, sua respiração vindo em arroubos crus e irregulares. Seu corpo moveu-se mais rápido que o pensamento, mais rápido que o medo, mais rápido que Rowan chamando seu nome enquanto ele corria atrás dela. Seus bebês estavam desaparecidos, sumidos, desaparecidos da UTIM, o lugar mais seguro do edifício. Alarmes de segurança soaram acima e luzes vermelhas de bloqueio pulsaram pelo teto. A equipe passou correndo por eles, assustada e confusa. Vozes ecoaram: verifique todas as saídas, bloqueie os elevadores, ninguém sai sem autorização. O coração de Harper martelava contra suas costelas, pronto para se estilhaçar. Isso não pode estar acontecendo, ela sussurrou. Não, meus bebês. Não de novo. Rowan a alcançou, segurando seus ombros. Harper, ouça-me. Eles estão vivos. Se alguém quisesse machucá-los, não os teria levado. Nós os encontraremos. Mas sua voz tremeu, apenas levemente, e isso a aterrorizou mais. Uma enfermeira-chefe apressou-se, tablet tremendo em suas mãos. Nós revisamos o feed da câmera. Os trigêmeos foram removidos por alguém vestindo uniformes. Máscara, touca, luvas. Uniforme completo. Você consegue ver o rosto deles? Rowan exigiu. Não, mas nós os rastreamos por 3 corredores antes que as câmeras ficassem escuras. Escuro? A voz de Harper rachou. O que você quer dizer com escuro? Alguém os desabilitou manualmente. Rowan praguejou em voz baixa. Harper pressionou as palmas das mãos na testa, lutando contra o pânico. Quem faria isso? Cole está no tribunal. Verina está sob custódia. Helena foi escoltada para fora. A enfermeira hesitou. Nós encontramos isso em um dos berços. Ela entregou a Harper um bilhete dobrado. O sangue de Harper gelou enquanto ela o abria. Se você os quer de volta, venha sozinha. Sem assinatura, sem instruções. Apenas uma demanda encharcada de ameaça. Rowan pegou o bilhete, mandíbula cerrada. Isso é uma armadilha. Você não vai a lugar nenhum sozinha. Antes que Harper pudesse responder, rádios de segurança chiaram com vozes frenéticas. Suspeito avistado.
ala noroeste carregando 2 transportadoras de bebês movendo-se em direção ao cais de carga da equipe. Harper ofegou. Essa é a ala antiga. Quase ninguém a usa. Rowan praguejou. Porque tem saídas privadas. Eles correram mais rápido do que ela pensou que suas pernas poderiam se mover após o parto. Mais rápido que a lógica. Mais rápido que o medo. Pelo corredor, através de portas duplas, para o corredor escuro e ecoante onde luzes fluorescentes piscavam acima como olhos nervosos. Enquanto alcançavam o fim do corredor, um guarda de segurança correu em direção a eles. Dr. Hale, Senhorita Sullivan, encontramos o 3º carrinho perto do armário de utilidades, vazio mas ileso. Os joelhos de Harper quase cederam. Vazio. Onde está meu bebê? Rastros levam para fora, o guarda disse, para o beco do cais de carga. Harper o empurrou, avançando pela porta de saída para o ar gelado. Sua respiração virou vapor instantaneamente e então ela congelou. Um motor de carro rugiu para a vida no beco. Um SUV preto, portas traseiras abertas, 2 carrinhos de bebê dentro. Rowan gritou. Harper! Fique para trás! Mas ela tropeçou para a frente, gritando. Meus bebês! Os faróis do SUV acenderam. Alguém dentro virou-se para ela. Uma silhueta, ombros largos, um contorno familiar que fez o coração de Harper parar. Seu pai, Patrick Sullivan, ainda segurando um dos carrinhos, olhos vazios, desesperados. Mas foi a segunda figura sentada no banco do motorista que fez Rowan praguejar em voz alta. Cole! Ele olhou diretamente para Harper, expressão retorcida em algo entre pânico e determinação. Harper! Ele gritou sobre o motor. Estamos levando-os para um lugar seguro. Seguro dela! Harper avançou. Rowan agarrou seu braço. O SUV disparou para trás, pneus rangendo. E então outra pessoa saiu das sombras atrás do SUV, erguendo uma arma. O segundo dividido antes que a arma disparasse, pareceu que o mundo estava prendendo a respiração. Harper congelou. Rowan a puxou para trás dele e o SUV cantou o pneu de lado enquanto o tiro estalou pelo beco. A bala atingiu o pavimento a polegadas do pneu traseiro. Harper gritou. Patrick se abaixou dentro do veículo. Cole bateu no acelerador, mas o atirador não estava mirando em Harper ou nos bebês. Ele estava mirando nos pneus. A segurança invadiu o cais de carga ao mesmo tempo, atraída pelo tiro. O SUV derrapou, pneus estourados, batendo violentamente na grade de metal. Portas se abriram. Patrick saiu cambaleando com o carrinho de bebê apertado contra seu peito. Cole rastejou para fora pelo lado do motorista, atordoado, mas se apressando para pegar o segundo carrinho. Dê-me meus filhos! Harper gritou, correndo para a frente enquanto Rowan e a segurança seguiam. Mas antes que alguém os alcançasse, Patrick desabou de joelhos, não de medo, mas de exaustão. Sua respiração veio rasa, ofegante, seu rosto cinzento. Ele estendeu o carrinho com mãos trêmulas. Pegue-o, Harper, ele sussurrou. Por favor. Harper parou na frente dele. O desespero em seus olhos pela primeira vez não era egoísta. Não era manipulador. Era humano. Ela pegou o carrinho gentilmente. Patrick abaixou a cabeça. Eu só queria tempo. Eu pensei que poderia consertar o que eu quebrei. Harper engoliu a dor que se formava em sua garganta. Ferir meus filhos não conserta nada. Patrick assentiu, lágrimas caindo. Eu sei. Sinto muito por tudo isso. A segurança chegou, ajudando-o a se levantar enquanto ele se entregava sem resistência. Suas últimas palavras foram um sussurro. Você é mais forte do que eu jamais mereci. Enquanto isso, Cole tentou correr, mesmo com um de seus próprios filhos nos braços. Rowan avançou, derrubando-o antes que ele pudesse escapar do beco. O carrinho de bebê rolou com segurança para os pés de Harper, enquanto a segurança cercava Cole. Você está acabado, Rowan rosnou. Acabou!
Cole debateu-se, gritando: ela tirou tudo de mim! Ela envenenou minha vida! Ela... Mas ninguém ouviu porque todos finalmente o viram por quem ele realmente era. Ele foi preso no local por sequestro, conspiração, interferência médica e colocar bebês em perigo. Harper estava tremendo, o ar frio mordendo sua pele, mas seu coração firme enquanto ela segurava 2 carrinhos perto. A terceira criança foi trazida momentos depois por uma enfermeira que havia corrido para a segurança com ele quando o alarme soou. Todos os 3 bebês vivos, seguros, respirando. Ela sentiu seus joelhos soluçando, alívio a abrindo. Rowan ajoelhou-se ao lado dela, braços a envolvendo, testa pressionada gentilmente a dela. Você conseguiu, ele sussurrou. Você os protegeu. Você venceu. Harper olhou para ele. Mesmo? Ela olhou e viu não o médico que salvou sua vida, não o guardião que interveio quando o mundo desmoronou, mas o homem que a havia mantido firme toda vez que ela quase quebrou. Mais tarde, naquela semana, em um tribunal pacífico longe do caos, a juíza concedeu a Harper a custódia total permanente. Os direitos parentais de Cole foram encerrados. Patrick voluntariamente renunciou a qualquer reivindicação sobre as crianças, partindo quietamente para enfrentar as consequências de suas ações e sua doença. Helena foi acusada como cúmplice. Verina enfrentou sentença por fraude médica. Justiça finalmente tinha uma forma. Meses passaram. A primavera chegou em Nova York, suavizando a cidade com luz do sol. Harper empurrou um carrinho triplo pelo Central Park, o vento roçando suas bochechas. Seus bebês dormiam pacificamente, embrulhados em cobertores pastel. Rowan caminhava ao lado dela, segurando sua mão. Não por necessidade, não por proteção, mas por algo mais profundo, algo escolhido. Harper, ele disse suavemente, parando perto das cerejeiras em flor. Não quero substituir o que você perdeu. Só quero construir o que vem a seguir. Seu coração inchou. Ela se aproximou, lágrimas quentes contra o ar frio. Rowan, eu também quero isso. Sob o florescer gentil da primavera, seus lábios se encontraram, não como salvador e salvo, mas como 2 pessoas que haviam lutado através da escuridão para se encontrar. O passado não a perseguia mais. O futuro não a assustava mais. Sua família, sua verdadeira família, estava bem ali. E pela primeira vez em sua vida, Harper Sullivan finalmente sentiu-se completa. Então, nossa história finalmente chegou ao fim. E se você ainda está aqui comigo agora, neste exato momento, significa que algo nesta jornada tocou seu coração de sua própria maneira quieta. Talvez te lembrou de sua própria força. Talvez te lembrou das tempestades pelas quais você uma vez caminhou. Ou talvez simplesmente te mostrou que a cura é possível mesmo depois que tudo parece quebrado. Você sabe, os estoicos costumavam dizer que o obstáculo é o caminho. E a história de Harper é prova disso. Cada traição, cada desgosto, cada perda, nada disso a parou. Isso a moldou. Como Marcos Aurelius escreveu, o que está no caminho torna-se o caminho. Ela não se levantou porque a vida era fácil. Ela se levantou porque se recusou a ficar onde a dor a deixou. E, meu amigo, sim, você assistindo agora, talvez você esteja carregando sua própria batalha também. Talvez você esteja em uma encruzilhada. Apenas lembre-se, sua história não acabou. Você tem permissão para escolher um novo capítulo. Se essa jornada significou algo para você, mesmo um pouco, eu adoraria que você curtisse este vídeo, o compartilhasse com alguém que precisa de força hoje e se inscrevesse para que possamos caminhar por mais histórias, mais cura juntos. Você não está sozinho e sou grato por você estar aqui.